Começa o ano e como é importante que saibamos o ponto de partida. Se começamos o ano com projetos, com sonhos, com desejos de melhora, e todos nós, uma coisa ou outra, tentamos, de fato, fazer esses projetos no começo do ano, de nada serviriam esses projetos se eu não tenho o ponto de partida. Ou seja, aonde eu estou? Porque muitas vezes nós olhamos para frente e queremos estar lá, mas onde eu estou? Para poder estar lá, eu preciso saber qual que é o caminho que eu vou fazer, então eu preciso saber o ponto de partida. É algo tão básico que abrimos qualquer aplicativo e muitas vezes se utiliza o nosso GPS para poder saber onde nós estamos, para assim se calcular a rota de um Uber da vida que eu peça, um iFood para poder vir me entregar alguma coisa. Precisamos saber o ponto de partida, onde eu estou, que aí tudo o resto se calcula. Quanto que é a entrega, se o meu endereço é esse, se o meu endereço for diferente, já é diferente. Às vezes é mais caro, às vezes é mais barato. O ponto de partida, que nós olhemos essa meditação de hoje, o ponto de partida. Aonde eu estou? Que virtudes que eu tenho? Que defeitos que eu tenho? Que situações que eu vejo que eu preciso melhorar? Como é importante que eu tenha esse ponto de partida. Muitas vezes se olha o ponto de chegada, os sonhos, o Réveillon lá que já passou um mês e as pessoas na virada do ano fazem votos, desejos de melhora e tal, mas nada disso serviria se eu não sei de onde eu começo. Então vamos nos centrar exatamente sobre esse tema, o ponto de partida, né? Onde é que eu estou? Para depois olhar o seguinte, para onde eu vou? Né? Então vamos olhar do ponto de vista mais básico, para poder construir qualquer coisa, onde eu estou. A analogia com a construção também é válida. Se começa a construir um prédio, seja o que for, uma casa, se não se faz uma análise do solo para ver onde se está construindo, se pode ter uma surpresa muito grande e o prédio cai fácil se não tem uma análise de solo bem feita. E quanto maior o prédio, melhor tem que ser a análise de solo. Se for só uma casa térrea, não precisa de muito. Mas se é um prédio e a gente quer construir algo elevadíssimo, quero chegar ao céu, como é importante que eu então faça essa análise, para ter as bases boas e assim se construir esse algo maravilhoso. Para ter o ponto de partida, é importante então que nós tenhamos o chamado exame de consciência. Né? Com o exame de consciência eu tenho esse tesouro nas minhas mãos, que é exatamente as qualidades que eu tenho, aqueles meus defeitos, as situações recorrentes, para fazer então esses pontos de melhora. Né? São José Maria nunca dispensava uma alma de fazer o exame de consciência, ele animava que se fizesse diariamente. Eu me lembro uma recordação biográfica do Rafael Cifuentes. Eu lembro ele contando numa desses encontros com ele, e ele contava com emoção uma vez que São José Maria, ele era, por uma temporada, foi secretário de São José Maria, e aí ele contava que ficou trabalhando o dia inteiro com São José Maria, porque tinha uns papéis que ia entregar na Santa Sé, e aí ficaram trabalhando nesses papéis. São José Maria se ausentou por um tempo, voltou de novo, e ficaram lá trabalhando, algumas traduções. E aí, quando chegou já ao final do dia, São José Maria, que tinha muita intimidade com ele, chamava ele de Rafa, né? Ô Rafa, você fez oração hoje? E ele, já bem cansado no final do dia, não, padre, não fiz a oração hoje à tarde, porque se eu pedir para entregar rápido isso aqui, eu ainda vou fazer. E São José Maria, vendo que ele estava muito cansado, já era tarde, ele falou, Rafa, você está muito cansado, vai dormir, não precisa fazer a oração hoje não, e eu termino aqui o que falta para você terminar isso aqui, deixa comigo, vai dormir. E o Dom Rafael Cifuentes conta que foi a única vez que ele não fez oração e ficou contente, porque estava obedecendo, falou, né, e tal. E aí estava saindo da sala, São José Maria
ele chamou outra vez, Rafa, mas faz o exame de consciência, hein? Então, faz o exame de consciência, né? Como é importante, mas faça o exame de consciência. E ele nunca esqueceu essa frase de São José Maria, animando para que ele fizesse essa reflexão que eu falo hoje, essa reflexão tão importante de saber quais são os meus defeitos, quais são os meus erros, como é que foi o meu hoje em contato com Deus. Esse é o exame de consciência. E é uma prática tão simples, poucos minutos diários, mas que traz uma riqueza muito grande. Eu aciono o GPS e sei onde eu estou, né? Às vezes precisa de pouco tempo para poder já saber a minha localização. Então, é isso, que eu simplesmente saiba a minha localização. E assim já empreendo a tarefa do propósito de melhora no dia seguinte. Os navegadores, uma vez me contaram essa história e achei muito interessante, o que fazem para encontrar encontrar o seu ponto de preciso no meio do mar. Hoje em dia é muito fácil, se usa exatamente a função do GPS, mas na antiguidade o que tinham eram as estrelas. Um agravante é que tinha que esperar a noite para poder então saber a localização olhando as estrelas. E durante o dia o navio navegava com pouca precisão, tinha só o sol e aí não era possível ter uma precisão clara de onde estava o navio. Conseguia saber mais ou menos a latitude, mas a longitude nada, não dava para saber. E aí com a noite chegando, aí sim com as estrelas você sabia calcular então a posição que estava o navio. E aí o que fazia? Fazia o cálculo e aí determinava onde eles estavam. E aí apontava para o lugar correto, porque de repente o navio estava indo para o lugar errado e apontava para o lugar correto. E amanhecia o dia e o navio navegava todo dia sem a precisão. Quando amanhecia, anoitecia, aí eles faziam um novo cálculo e via que o navio tinha desviado de novo. E aí calculava novamente. E aí essa distância, que era a distância esperada e a ocorrida, eles chamavam de desvio de rota. Quanto que tinha desviado de rota o navio ao navegar praticamente à deriva durante o dia. Esse desvio de rota é a derrota, chamada derrota, desvio de rota, né? Então, todos os dias o navio calculava a sua derrota, aquilo que ele perdeu, porque o vento levou, porque as correntes marítimas levaram para um lugar diferente daquilo que o marinheiro tinha apontado. Mais ou menos isso que a gente vai fazer todo dia, então, à noite, que eu calcule a minha derrota, meu desvio, né? E aí depois, no dia seguinte, nas atividades, a gente não tem tempo para ficar parando, para analisar, e nem seria bom, porque senão impediria que eu também colocasse em prática as coisas, não caísse no escrúpulo, né? Então, que eu tenha um momento no dia, no máximo 2, mais um com vagar, uns 2, 3 minutos, e que eu faça exame de consciência. Essa prática tão importante que São José Maria recomendava. Tem muitos modos de fazer. Eu queria ensinar aqui um modo de fazer muito simples, que São José Maria ensinava também. Que se faça 3 perguntas no final do dia. Muito simples. Quais são as perguntas? A primeira delas, o que eu fiz de bom hoje? Interessante, né? Quando se fala de exame de consciência, às vezes se vai sempre no aspecto negativo. O que eu fiz de errado, né? Então, aquele peso de algo errado. Não, deixa eu perguntar. Que coisas boas eu fiz? Que eu me pergunte. Que coisas boas? Mas quando eu falo coisas boas, aquilo que eu objetivamente quis fazer e tentei fazer. Né? Não pode ser algo que saiu por acaso. Tudo bem, foi uma coisa boa, mas a virtude virá quando eu me determino e faço. Né? Então, que há alguma coisa que eu me determinei fazer e de fato consegui realizar? Então, aquela coisa boa, eu disse a verdade quando me perguntaram lá e deu vontade de mentir, mas eu disse a verdade. Né? Acordei na hora que tocou o despertador, né?
comecei a estudar na hora, não perdi tempo com as redes sociais. Então eu anoto lá aqueles pontos de vitória naquele dia, né? E se por acaso um minuto de pensamento não me veio nada de bom, eu já passo para a segunda pergunta. Às vezes pode ser que a gente fique com essa impressão, parece que não tem nada de bom que eu faça, mas terá sim. Eu já vou falar disso daqui a pouco, que temos a chance de fazer uma coisa boa, pelo menos a cada dia. Já falarei agorinha, daqui a pouco. Mas essa é a primeira pergunta, que coisas boas eu fiz? Todos os dias, mesmo que a gente não tenha total consciência, todos os dias tem alguma coisa boa que eu faça certo, né? Tem uma coisa boa que eu faça hoje de certo. Até o bandido mais perigoso que está lá num presídio de alta periculosidade, alguma coisa ele fez de bom naquele dia. Preso ali, alguma coisa ele fez, né? No próprio dia que fez um crime, sei lá, alguma coisa de boa fez, né? Claro, não podemos ficar só nas coisas mínimas, mas tem alguma coisa, mesmo que seja mínima, que eu faço de bom. Então anoto. Como é bom que eu anote, porque se eu não registro, fica com a impressão subjetiva das coisas. Eu quero anotar. Pode ser num bloco de notas no celular, pode ser num caderno, tem que ser algo que eu consiga visitar depois, que eu anote. Aí vem depois a segunda pergunta. Coisas erradas eu fiz. Essa sim é importante e é que mais as pessoas se lembram no exame de consciência. O que eu fiz de errado hoje? Caí na preguiça, perdi tempo no Instagram, respondi de modo bruto lá para minha mãe, né? Preguiça em ajudar algum irmão na minha casa, né? Não estudei nada, com contraste que no final do ano eu estava lá naquele ritmo intenso de estudo, que tinha as provas, tinha lá o Enem, e agora uma preguiça, pensando tem um ano todo ainda pela frente, então estudei quase nada. Então podemos anotar essas coisas, né? E nos vem um desejo de pedir perdão para aquilo que fizemos errado, que nos deu o maior conhecimento naquele momento. Não se trata de encontrar muitíssimas coisas, mas aquelas mais marcantes. E com o tempo, a gente também vai achar até aquelas coisas que têm uma maldade requintada, né? Não deixei claro pelo amigo quando ele me perguntou uma dúvida de um exercício. E por quê? Porque eu estava com inveja, porque ele saiu bem na prova e eu não queria ensinar para ele como é que faz bem aquela questão. Eu ensinei para ele, mas eu não ensinei direito. Eu percebi que eu ensinei de qualquer jeito, porque eu queria que ele pegasse de qualquer jeito lá, porque eu estava com inveja. São coisas pequenas, mas são requintes de maldade que a gente vai notando no nosso coração, né? E como é bom, porque eu saiba para eu me purificar disso também, né? Então, a prática do exame de consciência diária vai me dando esse conhecimento até nesse requinte, que é maravilhoso, que eu preciso saber para poder, então, corrigir, ter essa consciência. Uma pessoa que vai aos poucos, né, tendo essa consciência, vai indo, pelo menos tem a consciência e vai indo para o caminho de santidade. Agora, uma pessoa sem essa consciência vai fazendo pecados cada vez maiores e se enganando e nem sequer tem percepção de que está maltratando os outros e de repente essa pessoa é intragável no convivência pessoal, as pessoas nem sequer querem ficar próximo dele e ele nem sabe, porque já caiu numa cegueira espiritual tão grande que nem sabe que está ofendendo as pessoas. Longe da gente chegar a esse ponto, mas podemos chegar, né? Então não queremos, podemos dizer agora até para Deus, Deus, me dê esse conhecimento, eu quero, né, esse conhecimento de onde eu estou, para poder ter livremente a condição de me salvar. Uma pessoa que tem um conhecimento pode perceber numa trilha que mais um passo vai cair num precipício. E eu quero saber, porque se eu der esse passo, eu posso arriscar minha vida, eu quero saber. E que tenha, por outro lado, outro caminho aqui que é muito melhor. Então, eu vou para esse caminho, eu quero saber.
E o conhecimento do exame de consciência é esse, maravilhoso. Então, reforçando, que coisas boas eu fiz, que coisas erradas eu fiz. E aí vem a terceira e última pergunta, já super conhecida para muitos de vocês. O que eu farei amanhã para melhorar? Uma coisa, que eu escolha uma coisa para fazer no dia seguinte para melhorar. Uma só coisa, porque se eu coloco várias, a chance de fazer nenhuma é muito grande, porque eu me perco nas várias que eu vou tentar fazer. E eu até anoto. Eu vou pedir perdão para minha mãe, que eu briguei com ela hoje. Eu vou começar a estudar logo cedo e não vou olhar a rede social. Eu vou ligar para aquele meu amigo e convidar de estudar junto com ele, que eu não quis explicar aquela questão, agora eu quero explicar tudo com detalhe e ajudá-lo, né? Veja, se eu coloco esse propósito de melhora, seja o que for, e no dia seguinte eu realizo esse propósito, a coisa boa que eu fiz no dia seguinte, principal, é exatamente essa. Então, quando eu falava agora há pouco dessa primeira pergunta, que coisa boa que eu fiz hoje? Se eu me determinei a fazer uma coisa e fiz essa uma coisa, já essa é a grande coisa boa que eu fiz naquele dia. Porque eu tinha me determinado, eu iria fazer aquilo e fiz. Então, se nós pegamos 365 dias em que cada dia eu tive um ponto de melhora, eu tive 365 pontos de melhora. Olha só, fui melhorando, né, de modo gradativo, mas fui melhorando de modo maravilhoso. Que eu me decida a fazer, então, ativamente aquilo que eu me propus. Por isso que é bom até que eu escreva, porque quando eu acordar no dia seguinte, eu quero ler aquilo que eu escrevi, porque eu vou fazer isso. A não ser que eu tenha me proposto acordar cedo, aí sim, eu não vou ler, não vai dar tempo de ler, eu tenho que já colocar o despertador, então, no dia anterior. Mas todo o resto que eu me disponho a fazer, eu leio lá e eu posso já me reprogramar naquele dia seguinte. Então, como é importante, né, que eu me reprograme e vou tentar fazer com todo o esforço, né? Aí podemos utilizar da metade do dia, meio-dia, quando muitos têm o costume de rezar o Ângelus, podemos aproveitar esse momento para refletir. Eu fiz aquilo que eu tinha me proposto até agora? E de repente, se eu me perdi e acabei esquecendo, eu renovo o bom propósito e realizo aquela tarefa na parte da tarde. E realizo mesmo, quero terminar, quero fazer bem. E assim vou tendo essa chance de melhorar a cada dia. Sócrates dizia, uma vida que não pode ser medida, é a medida do exame de consciência cristão, mas que não tinha o Sócrates o sentido cristão, mas tinha sim a medida da vida. Uma medida que não pode ser medida, dizia ele, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Impressionante, né? Quer dizer, porque eu não sei para onde eu vou, fico à deriva, um barco à deriva é um barco que não vale a pena sair do porto. Se é para ficar à deriva, então fica no porto, pelo menos, senão... Então, uma vida sem essa medida é um barco à deriva, e eu não quero ficar com esse barco à deriva. Se é para sair do porto, é para sair com um objetivo, e nós temos o céu, queremos ir ao céu. E essa é a razão, então, de fazermos o exame de consciência. Tem uma parábola que ilustra muito bem tudo o que falamos até agora, uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho, que é exatamente a parábola do filho pródigo. É muito extensa a parábola, não me atrevo a falar toda ela, daria um tema até para todo um retiro até. Né? Por certo, quem quiser fazer retiro, tem as vagas do retiro aí que estão abertas, né? E é bom garantir logo para a gente não ficar sem vaga, né? Mas voltando ao tema, o filho pródigo é aquele que nós conhecemos que pede a herança antecipada do pai, e quer então usar todo aquele recurso para o seu próprio bem-estar.
Repara que pedir a herança antecipada é uma ofensa para o pai. Em qualquer época, é quase que dizer para o pai, olha, para mim é como se você estivesse morto, me dá a grana aí. Então, não interessa não, quero que você morra logo, né? Então me dá a grana, então me antecipa aí o negócio. É algo duro, mas é isso que pediu aquele filho pródigo. E o pai, que respeita a liberdade do filho, lhe dá então a herança. Podemos, nessa analogia, pensar em Deus que permite que nós façamos algo errado. Às vezes se olha para a parábola do filho pródigo e pensa, mas se fosse o pai não daria a herança? É verdade, era justo que o pai não desse, né, já que não tinha morrido ainda. Mas em um momento o pai morreria. E se o filho permanecesse vivo, receberia a herança. O pai quis para que o filho exercitasse bem a sua liberdade. Podemos, nessa comparação, pensar que Deus nos dá também a liberdade. Não é uma pessoa que ofende a Deus e cai um raio na cabeça dele, assim, é fulminado, né? Se fosse assim, estaria caindo um raio em um monte de lugar aí, né? Não é isso, né? Deus permite que nós façamos algo errado, esse mistério. Não é que Ele queira, mas permite. Nesse desejo que a alma recapacite, não caia no erro, aprenda, às vezes de modo doloroso, aprender com os erros. O melhor é aprender antes de cair e cometer um próprio erro. Mas no caso do filho pródigo, pediu essa herança e abandonou a casa paterna e esbanjou todos os seus bens. Quando fala pródigo, é aquele que gasta. O filho pródigo é aquele gastador, que torrou o dinheiro do pai. Depois de ter esbanjado tudo, conta a Escritura, sobreveio àquela região onde ele tinha se mudado uma grande fome e ele começou a passar penúria. A penúria do pecador. Qualquer pecado nos deixa numa penúria. É aquele que perde o tempo na rede social e está na penúria, que tem pouco tempo e vai ser cobrado, que não estudou para a prova. A penúria do egoísta que se isolou e não tem nenhum amigo agora. E no aniversário, o que vai ter, mesmo tendo convidado várias pessoas, vai ter só o pai e a mãe no seu aniversário, não tem mais ninguém, né? Se isolou de todo mundo. E só aparece se é para esbanjar do dinheiro dele. Depois, quando ele não tem mais dinheiro, não tem nenhum amigo, porque os amigos são os amigos do dinheiro e não amigos dele. E assim por diante, todo pecado leva a essa escravidão e essa penúria. Experimentou o filho pródigo essa penúria. E ele foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que mandou para os seus campos guardar porcos. Para um judeu, é uma grande ofensa cuidar de porcos, que era um animal que eles nem sequer comiam, um animal julgado impuro para os judeus. Mas convenhamos, até hoje, cuidar de porco não é que seja também uma profissão tão boa assim, né? Então, você vê que é um negócio duplamente duro que sofria lá esse filho pródigo, nessa penúria grande. E não só isso, que ainda Jesus carrega as tintas mais ainda, porque diz, e ele desejava até fartar-se com a comida que os porcos comiam. Tamanha era a fome que tinha, o porco comia mais do que ele, né? Caramba, né? Então passava uma fome mesmo, né? Desejava fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém nas dava. E nesse momento de profunda penúria, ele faz um exame. Que nós não esperemos estar numa penúria para fazer um exame. Eu, todos os dias, faço um exame para impedir que isso aconteça. Mas no caso do filho pródigo, na penúria teve um choque de realidade, aí sim ele teve que pensar em si. E aí o que conta a Escritura é exatamente essas palavras. Entrou então em si e refletiu. Ou seja, fez exame de consciência. Mas estava no fundo do poço. A gente não espera chegar ao fim do poço e fazer um exame de consciência. Mas no caso dele, aquele momento foi marcante. Entrou então em si e refletiu. Quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome?
Levantar-me-ei e irei ao meu pai, e direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E ele então caiu em si, fez o exame, fez um ato de contrição interior, arrependido do que tinha feito, e se dispôs a fazer algo para melhorar. Eu vou lá pedir perdão para o meu pai. Isso é a essência do ato de contrição, que nos prepara para uma confissão. Uma pessoa que faz um bom ato de contrição em cada exame de consciência, esse exame diário, está preparando a sua confissão. Quando precisar se confessar, vai ser fácil, porque basta se lembrar das suas anotações do exame de consciência. Aliás, só de fazer o exame de consciência diário já vai nos dar, como efeito colateral maravilhoso, o desejo de confessarmos mais vezes. Já garanto, ó, vai ser um efeito colateral. Se vocês quiserem, ó, esse é o efeito, já deixando claro. Vai dar vontade de confessar mais vezes. Claro, porque a gente vai tendo noção que está errado, que eu preciso melhorar. E ele então levanta-se e vai em direção do pai. E no caminho, quando ele estava quase chegando na casa paterna, nós lembramos da cena, o pai percebe que chega o filho e vai correndo para se encontrar com ele. Vai ao encontro do filho. Ele abraça e o filho lhe diz o que tinha preparado. Acho bonito porque na parábola Jesus diz que o filho então contou para o pai e o pai quis escutar. Ele deu o abraço e depois o pai quis escutar o que o filho tinha para falar. É a confissão do filho. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. A frase completa, o filho tinha preparado, trata-me como um dos teus empregados. Mas isso o pai não deixou ele falar. Quando ele já tinha pedido perdão, o pai já lhe corta as palavras, já chama os servos, organiza a festa, porque o filho voltou. Cada exame de consciência, se eu faço diariamente, eu posso ter essa experiência do filho pródigo, todos os dias. Porque eu termino um exame de consciência, o melhor modo de terminar é com um ato de contrição. Podemos terminar com um ato de contrição espontâneo que eu crio naquele mesmo dia, para me dar devoção, ou algum decorado. Senhor, tem de piedade de mim, que sou pecador. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Por exemplo, esse é um ato de contrição maravilhoso. Às vezes, São José Maria dizia um ato de contrição bem original. Ele dizia assim: José Maria, o Senhor não está contente com José Maria hoje. Está falando, né, para ele mesmo, né, para ele melhorar. Enfim, que temos o ato de contrição e aquilo nos resgata, nos dá alegria do abraço do Pai e nos dá força para empreender aquela tarefa de melhora no dia seguinte. Vale a pena, então, que nós, agora no final da nossa meditação, renovemos nossos propósitos de fazer um bom exame de consciência. Renovo o que falava no começo, para empreender qualquer tarefa que a gente queira nesse ano que começa, chegar no objetivo, como é importante saber onde eu estou. Por exemplo, se eu quero passar numa faculdade muito concorrida, eu tenho que saber que eu sou um preguiçoso, vagabundo, que eu preciso melhorar, que eu tenho dificuldade nisso, naquilo e tal. E aí, putz, então agora eu já sei que isso aqui é a matéria, então agora eu vou ter que trabalhar bastante para chegar lá, né? Beleza, né? Agora, se eu fico imaginando, não, eu sou bom pra caramba, não sei o quê, aí estudo pouco, aí tem o mesmo fracasso no ano seguinte. Não, por mais que o resultado possa ser duro de perceber, é a verdade sobre minha vida. E essa verdade vai ser riqueza para poder construir esse tesouro no futuro. Olhemos para Maria. Tem uma frase bonita que São José Maria gostava muito, que imaginava Maria no final da nossa vida, no juízo, em que pedia que Maria falasse coisas boas de nós. Né? E é verdade que nós temos nossas falhas, que nós temos nossos defeitos, que o exame de consciência nos dá essa clareza, mas é bem verdade que Maria
percebe e fala coisas boas de nós. Temos coisas boas. E então, terminamos a nossa oração até pedindo para ela, mãe, nos ajude a ter esse conhecimento grande do exame de consciência e com a ajuda da senhora, né, queremos melhorar cada vez mais, mas aquilo que já temos, sabemos que a senhora fala bem de nós, deseja muito a nossa melhora e já reconhece que já temos algo de bom. Queremos, com a sua ajuda, Maria, dar mais fruto, né? E conhecendo o que nós temos de defeitos, queremos agora empreender essa tarefa de virtude, desse caminho de melhora, com a sua ajuda, Maria.